Daremos início ao próximo painel com o tema Mobilização do Capital para o Clima, que tem como objetivo apresentar estratégias de financiamento para a transição para uma economia de baixo carbono. O foco é promover a colaboração entre os setores público e privado, apresentando soluções inovadoras e direcionamento do capital para ações climáticas com alto impacto e resultados transparentes. Convidamos ao palco o diretor sênior global de transição energética da ExxonMobil, Tadeu Siegel. O head de sustentabilidade da Itaúsa, Marcelo Furtado. O superintendente de Desenvolvimento Produtivo e Inovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, João Paulo Pieroni. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, do Instituto Amazônia Mais 21, da Facility de Investimentos Sustentáveis e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria e o nosso moderador do painel, Marcelo Tomé. Boa tarde a todos e todas. Começo aqui com um disclaimer de que o Marcelo Furtado já está no limite do horário dele para outro painel, então a gente vai dar uma acelerada na introdução. Inicio passando a palavra para o Marcelo, para garantir sua participação conosco, e a gente continua aqui com o nosso diálogo. O desafio do financiamento climático são instrumentos efetivos, para destravar uma lacuna que alcance as ODS, e em países em desenvolvimento isso é estimado na ordem de 4,1 trilhões de dólares, com 4 bilhões de dólares especificamente para a indústria, inovação e infraestrutura. O Brasil demonstra um cenário dinâmico, em constante evolução nas finanças sustentáveis, com diversas iniciativas, especialmente na área de energias renováveis, avanços regulatórios, visando a transição para uma economia de baixo carbono de forma resiliente e inclusiva. São avanços que, junto com o lançamento da primeira edição da Taxonomia Sustentável brasileira, que estrutura a base, o arcabouço para as finanças sustentáveis, constituem passos fundamentais para direcionar o fluxo de capital e alinhar o desenvolvimento socioeconômico com as metas e compromissos climáticos do Brasil. Diferentes mecanismos e abordagens financeiras são fundamentais para que a gente supere os obstáculos climáticos e ambientais e possa garantir produção ao longo do tempo. Marcelo, aqui cumprindo com o nosso combinado para que você possa, na sequência, seguir para o seu próximo compromisso. A Itaúsa, que você representa, é central para o debate do financiamento climático. Dessa forma, como a instituição vê o próprio papel no cenário atual do capital climático e, por conseguinte, no sistema produtivo, para garantir que o Brasil e outras economias tenham um crescimento econômico duradouro e alinhado ao desenvolvimento sustentável. Por favor, Marcelo. Muito obrigado, prazer estar aqui. A Itaúsa, além de ser um apoiador da SPCOP, nós participamos de 2 grupos de trabalho da SPCOP, o grupo de trabalho de finanças e o grupo de trabalho de bioeconomia. Então, eu queria só começar dizendo que, para nós, é um enorme privilégio identificar na CNI esse tipo de liderança. A gente tem várias iniciativas falando sobre esses temas, mas eu acho que é a primeira vez que a gente vê a indústria brasileira tão bem conectada com uma agenda de clima, natureza e pessoas. Então, Davi, eu queria, com isso, cumprimentá-lo e cumprimentar a CNI por essa decisão tão importante de alinhar a economia brasileira com o futuro. Eu começaria dizendo que a gente precisa lembrar que o Brasil, em particular, mas qualquer país, precisa de uma economia próspera para poder lidar com os desafios de mitigação, adaptação e, eventualmente, perdas e danos que enfrentaremos. Então, a pergunta fundamental que a gente tem que fazer é como é que a gente constrói essa economia próspera. E essa economia próspera, ela passa por um ponto que é muito caro para a CNI, que é o tema de produtividade, mas com uma nova lente. Produtividade alinhada com sustentabilidade. Eu acho que essa, Tomé, é uma conversa recente
e uma conversa pouco explorada, eu diria até globalmente. Eu estou dizendo isso porque a gente está fazendo uma pesquisa agora, esse é um tema que interessa muito ao nosso braço do Instituto Itaúsa, e a gente verificou que tem poucos estudos, poucas iniciativas, e a gente tem uma divisão de Flamengo e Fluminense, ou Corinthians e Santos, como quiserem, que é o mundo da produtividade não enxerga a sustentabilidade. Nós queremos resolver o tema de produtividade com trabalho e sem olhar como é o desenho dessa economia. E o mundo da sustentabilidade desenha soluções sustentáveis, mas que não necessariamente incorporam temas da produtividade que façam com que a econometria desta solução funcione. E eu acho que a gente chegou num momento que a gente vai ter que casar essas duas coisas. A boa notícia é que no Brasil a gente tem esses dois grupos. A gente só precisa ajudar eles a conversar mais juntos. E aí eu chego no ponto que você lidera, Tomé, que é a Amazônia Mais 21, onde eu acho que vocês conseguiram, felizmente, trazer o tema de uma economia próspera com sustentabilidade e produtividade para um ambiente estratégico brasileiro, aonde a biodiversidade é o tema principal de investimento. No caso da Itaúsa, a gente tem várias investidas, a gente atua na área financeira, a gente atua na área de construção, na área de energia, na área de mobilidade, na área de água e saneamento. Estava a EGE aqui num painel anterior que eu participei, Copa Energia, Alpargatas com as famosas Havaianas, e em todas elas, em todas estas áreas, a gente já enxerga uma preocupação muito grande com descarbonização, um novo elemento que a discussão da implementação do S1, S2 no Brasil está trazendo, que é também olhar para a sua atuação em relação a riscos climáticos e ambientais, no sentido de adaptação e resiliência, ou seja, as empresas do grupo já estão olhando para não apenas redução de consumo de água, energia, mas qual que é a disponibilidade hídrica de água nessa região, onde as nossas florestas estão situadas em relação às manchas de calor. E eu acho que essa preocupação de adaptação, além dos desafios de mitigação, são os novos desafios que a gente precisa olhar. E olhando para como investir e como alocar em capital nisso. E aí eu vou distribuir essa alocação de capital em dois níveis. A primeira é, do ponto de vista de uma holding, quando a gente olha para a alocação de capital, é óbvio que o grande indicador inicial da conversa é a maturidade do setor, é a maturidade da tecnologia, a importância do setor no PIB brasileiro, mas o segundo é a oportunidade que as empresas têm de criação de valor, e esta criação de valor, obviamente, não apenas na dimensão econômica, mas incorporando a dimensão climática, natureza e de pessoas. Muita coisa que a gente está olhando como o futuro do Brasil, e aí eu estou colocando vários elementos da bioeconomia, como agricultura regenerativa, restauração, biocombustíveis, são áreas que, para o tipo de investimento que a Itaúsa faz, ainda são setores pequenos, onde o ticket de investimento que a Itaúsa faz, ele ainda não chegou nesse nível de maturidade. E aí é muito importante a gente olhar a importância desses setores amadurecerem e crescerem através de outros investimentos, às vezes até investimentos das nossas próprias investidas, que estão fazendo esses aportes, para que, então, organizações no nível em que a gente está de alocação possam fazer isso. Mas, como a gente também tem um banco no nosso portfólio que faz esse tipo de fomento, na verdade, isso se torna uma cadeia, quase que uma matriz de valor que vai rodando, e, com isso, você vai alimentando e direcionando a economia brasileira. Portanto, eu acho que o sinal já está muito claro para onde a gente tem que ir com a economia. Eu acho que a gente já tem métricas e indicadores bem estabelecidos para isso. Eu acho que a gente poderia melhorar um pouquinho mais
no que a gente chama de criação de um ambiente favorável para desenvolvimento desses negócios, com políticas públicas, com, talvez, produtos financeiros mais apropriados. No caso do que a gente está fazendo com o Instituto Itaúsa, a gente investiu numa iniciativa que se chama Nature Investment Lab, que é uma iniciativa para, inclusive, ajudar a desenvolver esses produtos que amanhã ou depois de amanhã chegarão no mercado e poderão ser exercitados, ou seja, olhando já para o futuro. Eu complementaria aqui a minha fala dizendo que o que para nós é muito importante são dois elementos. O primeiro é o engajamento do setor privado. A SB Cop é um bom exemplo. A gente tem uma iniciativa para a qual eu estou correndo agora, porque eu também modero um painel lá, que se chama CASE, que tem a ver com clima, ação, solução e engajamento. É uma casa que a gente está fazendo apenas uma discussão de soluções climáticas para o setor privado. A semana inteira ela só fala disso, que a gente acha que é uma enorme agregação de valor ao que a SB Cop já está fazendo. E a gente acha que, ao final desse processo, com tantas soluções identificadas na SB Cop, com as soluções identificadas na Case, com as soluções identificadas em vários processos aí, a gente precisaria se juntar aqui e combinar o jogo de que é possível extrair desse conjunto de soluções, talvez 5, talvez não mais do que 10 soluções brasileiras que têm vontade política, que têm interesse econômico, que têm tecnologia, que têm ciência, que têm aprovação da sociedade brasileira, e a gente se concentrar em fazer essas soluções se transformarem em implementação na economia real. Porque a presidência do Brasil na COP30 ela vai até novembro de 2026. E a gente não pode simplesmente terminar aqui o nosso evento em Belém no dia 20 ou 21, eu falo 21 porque às vezes o negócio estica um pouquinho lá na negociação, e dizer, fizemos a lição de casa, que bom, vamos para casa, está tudo resolvido. O mundo e a economia real se resolvem pelas ações na economia real que a gente gera. E aí o nosso desejo é que a gente consiga fazer esse trabalho conjunto, agora que a SB Cop criou esse padrão novo, está todo mundo querendo ter certeza que esse negócio continua para as outras COPs também, mas a gente acha que vai ser uma grande oportunidade se a gente conseguir unir esforços e demonstrar que o Brasil, como país de soluções climáticas, não só aponta soluções, mas implementa soluções. E que essas soluções que a gente vai implementar possam ser soluções que levem a produtividade e a sustentabilidade como seu norte. Então, eu vou me desculpar aqui, porque eu estava achando que o meu painel era mais cedo e acabei me atrasando muito, mas eu não queria deixar de estar aqui, deixar de convidá-los também a participarem da Case e dizer que, para nós, é uma enorme satisfação estar junto com a SB Cop e conte conosco. Marcelo, muito obrigado. Fique à vontade para se deslocar ao seu próximo compromisso. Eu acho que surgiu essa fala no painel anterior, o Mosqueira da Siemens trouxe isso, e você reforça engajamento. A COP30 precisa ser o início de uma nova forma de articular atores, mobilizar empresas, setor financeiro, academia, e não um evento que, ao final do dia 21, será mais uma soprada de vento, passa, né, como você sempre diz, evento. Eu acho que a partir da COP30 a gente constrói uma nova agenda para o Brasil, que vai garantir financiamento a essas iniciativas. Muito obrigado pela sua contribuição, Marcelo. Bom, eu queria agora renovar a pergunta com mais calma, e a gente tem aqui bastante tempo. Muito bem. Então, eu inicio com essa pergunta geral. João, talvez eu convide você, né? Eu acho que eu convido para responder inicialmente. Como é que o BNDES que você representa... Aliás, eu vou fazer a pergunta de forma geral, até para que seja corretamente traduzida. As instituições que vocês representam são centrais em debates sobre financiamento climático. Dessa forma, como sua instituição vê o próprio papel no cenário atual de capital climático e, por conseguinte, no sistema produtivo,
para que o Brasil e as outras economias tenham um crescimento econômico duradouro alinhado ao desenvolvimento sustentável. João, por favor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer o BNDES estar aqui, agradecer o convite da SPCOP, CNI, o Davi, mais uma vez, grande super parceiro. Bom, Marcelo, o BNDES tem um papel muito relevante para impulsionar o capital, né? Mobilizar o capital privado, o capital público para a transição energética, para a mitigação e para a gente realmente ter os efeitos desejáveis aí com uma economia mais sustentável. E acho que a gente está num momento mais do que apropriado para essa COP ser a COP da implementação, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio, você já havia comentado. E, do ponto de vista de implementação, Marcelo, acho que o banco tem algumas iniciativas que, na prática, mostram bastante essa mobilização de capital e que vem crescendo de forma contínua, né? O BNDES, historicamente, ele ainda é o maior financiador de energias renováveis do mundo, é a maior instituição financeira que financia energias renováveis do mundo, aqui no Brasil e em todo o mundo. Teve uma longa história, por exemplo, no apoio a biocombustíveis, nessa liderança brasileira tão relevante nessa área. E, ao longo do tempo, a gente vem aprimorando os instrumentos. Quais são os instrumentos, talvez, mais importantes que a gente dispõe hoje, e parte deles, inclusive, anunciados aqui na COP? Vou tentar dividir aqui em 3 principais categorias, tá, Marcelo? Primeiro, o financiamento. Como é que a gente alavanca o financiamento público e o financiamento privado no Brasil, para crédito, né? Então, o BNDES tem uma série de instrumentos, talvez aqui parte de vocês, das empresas, conheçam, mas o nosso principal instrumento de crédito a mobilização aqui para a sustentabilidade é o Fundo Clima. O Fundo Clima ele sai ali de um recurso em torno de 300, 400 milhões de reais até 2022, passa para 10 milhões, esse ano 10 bilhões, e esse ano a gente deve chegar a 15 bilhões de reais em financiamento de projetos que visam a redução de emissões de CO2. Na área da indústria, a gente está muito focado em biocombustíveis, novos biocombustíveis, né, em SAF, combustível de navegação, na descarbonização das indústrias hard to abate, na siderurgia, na mineração, e na descarbonização da mobilidade urbana, então, no apoio a veículos híbridos, transformação de motores à base de gasolina, à base de etanol, ou, no caso de caminhões, à base de biometano. Então, são esse tipo de tecnologias que vêm sendo financiadas ali pelo Fundo Clima e alavancando parte disso com recurso privado. Um segundo instrumento é o próprio desenvolvimento de novas tecnologias. O colega da Vale acho que falou muito bem. Quanto mais P&D a gente pode colocar no desenvolvimento de tecnologias verdes, mais elas vão se tornar rentáveis e fazer parte do negócio. Então, a gente tem o maior custo incentivado que o BNDES dispõe hoje, é o custo para a inovação tecnológica. É um custo baseado na taxa TR, que é hoje a parte de 1,8% ao ano, que para os juros, né, para o padrão brasileiro, é um juros extremamente incentivado. E a gente tem apoiado muitas medidas, muitos projetos na direção da sustentabilidade. O banco tem, acho que muito reconhecido, o Fundo Amazônia, né, aí por um lado muito mais de conservação e proveniente de doações, né, internacionais, que já chega aí a quase 7 bilhões de reais. E hoje foi anunciado, não sei se todos viram, né, uma grande captação de recursos para investimentos na economia verde, uma captação que soma, no conjunto, aí, cerca de 21 bilhões de reais do BID, do KfW, de instituições internacionais, né, cujos recursos serão repassados para o BNDES para que a gente aplique em projetos no Brasil. Então, a gente vai ter aí para os próximos anos mais um conjunto de recursos incentivados para estimular transição, mitigação climática, do ponto de vista de financiamento e do ponto de vista de equity também. Isso é uma parte bastante relevante. O BNDES consegue mobilizar bastante o capital privado para que a gente possa investir
aí sim com participação acionária em empresas com uma pegada verde. Então, o banco lançou uma chamada recente de 5 bilhões de reais, ou seja, o BNDES investirá 5 bilhões de reais em fundos que aplicarem seus recursos em empresas voltadas para a economia verde. O BNDES só pode participar com, no máximo, 25% do capital, então esses 5 bilhões mobilizam aí mais 15 bilhões do setor privado. Então, a gente está falando de 5 alavancando 20 bilhões de reais para investimento em empresas com tecnologias verdes. Então, acho que é um conjunto de instrumentos, Marcelo, que a gente tem na prática, que vem evoluindo ao longo do tempo, e acho que hoje a gente tem essa multiplicidade de instrumentos para projetos que atacam diretamente a redução de emissões, para projetos de desenvolvimento tecnológico, para projetos de conservação ambiental e apoio a florestas, inclusive, né? E, por fim, agora até uma frente de investimento mesmo em empresas, sejam elas empresas startups, empresas nascentes ou empresas mais maduras, mas que tenham a economia verde aí no seu centro de estratégia. Obrigado. Excelente, João. O BNDES tem, de fato, né, a percepção aqui como empresário, como liderança empresarial, se reposicionado nessas diversas agendas e buscado também entender regionalismos no desafio de acesso a crédito. Uma conversa recente, aliás, antiga, com Gordon, houve um reposicionamento para um ticket mais baixo, para Nordeste e Norte. Então, paulatinamente, o BNDES vem, com enorme sensibilidade da atual gestão, entendendo o desafio do acesso a crédito, principalmente para o médio, para o pequeno, buscando espraiar melhor esse crédito em regiões que têm maior dificuldade de acesso a eles. Tadeusz, por favor, quero encaminhar a mesma pergunta e convido para a sua primeira participação. Boa tarde a todos e todas. That is the extent of my Portuguese, so forgive me. But it's great to be with you, and I just want to say thank you to CNI. Davi, thank you so much for hosting us, to SP COP. It's been a wonderful partnership. We participated in the Energy Transition Working Group of SP COP and have been allowed to contribute. I might just start very briefly with a little bit about ExxonMobil. You probably know us best as ESSO. So we've been here 113 years in Brazil. We have capital projects here. We've invested, and we continue to. And it's been a very important region and country for Exxon. And the element of that I think is really critical is thinking about how we operate as a company. We are actually, you may not know, we're actually 3 different companies within Exxon. One is our traditional upstream business, which you probably know well, exploration and development and refining, et cetera. Second is our midstream business, where we do products, lubricants, all of our chemical business resides there. And the last one, which is relatively new, is our low carbon solutions business. And here we have an opportunity to help decarbonize particularly the hard-to-abate sectors. And we've invested and will invest through 2030 approximately $30 billion in our low-carbon solutions business to try to unlock some of the market development that is so essential to industrial decarbonization. We're focused on industrial decarbonization in particular because that is our area of expertise. It's what we know. We're a molecules company. We know subsurface, we know mining, we know some of the key attributes of how you get to those 37 gigatons of emissions that come every year from industrial processes. And so our efforts have been focused through our low carbon solutions business on looking at what are the unlocks that can be applied, particularly in the hard to abate industrial sectors. And the work that BNDES is doing is remarkable on a number of fronts. One is that you are dealing with a very wide range of economic actors, and you're having to tailor your institutional investing and partnerships to address the large disparities between some of those partners, and that's not an easy job. And so I commend BNDES and the government of Brazil of really tackling that in a way that I think is very productive. That said,
I would argue that the access to capital is not necessarily the problem. We know that we have access to capital. We come into projects with a very strong balance sheet and are able to be the catalysts for investment for some of our partners, and we seek other partners when we do so. And in many cases, not all, and certainly not all in the developing world, but in many cases, access to capital is not necessarily the challenge. The challenge is how do you access capital in a way that's actually going to drive down emissions? And here we have a challenge, because when we look at the world and we look at the policy sets that are out there, we're not seeing the kind of activation that is necessary to get the technologies on board in line to actually tackle the emissions challenges that we have in the hard-to-abate sectors. And so, in that regard, capital is not necessarily the only issue that we have to deal with. We also have to deal with the policy set. So it's technology, capital, and policy combined. The finance and the policy and the technologies all combined to make this work. Look, 1 billion people in this world still do not have access to energy. That is unacceptable. That is a failure. That needs to be addressed. We cannot, as a society, say we cannot produce more energy. That is not acceptable. That is not a way to solve this problem. What we must do is we must increase energy availability and affordability to the billions of people who need it, while at the same time reducing emissions. And so there are several unlocks that can come along with that, and I'm happy to talk about those, but I'll just stop there and turn it back to you. Tadeu, muito obrigado por trazer a questão da inclusão. Muito obrigado por trazer a questão da inclusão para o nosso painel, porque é uma das agendas mais caras, em especial para o Brasil, para a região Nordeste e Norte, e isso a gente tem buscado enfrentar fortemente. É impressionante como a gente está discutindo determinadas agendas desconectado com a realidade de reconhecer que milhões, bilhões de pessoas ainda não têm acesso ao mínimo no mundo e no Brasil. E eu reconheço que um dos setores que tem maior potência de apoiar a universalização de acesso à infraestrutura mínima e financeira para promover a transição é o setor de óleo e gás. Então, fundamental a gente também reconhecer a importância do setor para continuar avançando nessas novas agendas. Queria agora endereçar aqui uma sequência de perguntas específicas. João, o BNDES é fundamental para a economia brasileira e, por conseguinte, pelas cadeias de valor que o Brasil se encontra, faz com que o BNDES seja importante mundialmente. Logo, qualquer debate sobre capital climático que passe no Brasil precisa que o BNDES esteja nas decisões importantes. Dessa forma, dada a relevância do BNDES como catalisador de investimentos nacionais e internacionais, como a instituição pretende transformar o Brasil em um protagonista no ecossistema global de financiamento climático? Muito bem, Tomé. Falei um pouquinho desses diferentes instrumentos, né? Mas, muitas vezes, eles, como o Tadeu colocou, não são suficientes, né? E eu acho que um dos grandes desafios, Tomé, se a gente olhar esses grandes setores mais complexos, é mobilizar um capital que o BNDES sozinho no Brasil não conseguiria fazer ou não conseguiria assumir o risco necessário para isso. Então, a gente precisa atrair instituições financeiras internacionais, fundos, outros bancos multilaterais. E eu acho que um primeiro passo para isso foi dado pelo governo brasileiro através da BIP, da Plataforma de Projetos Sustentáveis. Eu acho que ali a gente tem uma classificação desses projetos. São projetos muito desafiadores, que mobilizam recursos de bilhões de reais e bilhões de dólares, mas ainda com um risco associado, seja ele tecnológico, seja ele um risco de demanda, seja ele de competitividade em relação ao preço, perdão, ao preço que se paga por determinado produto. Então, eu acho que o que vem se buscando construir é justamente ter uma plataforma de projetos sustentáveis, o BNDES funcionando como uma instituição âncora para atrair
esses recursos. Então, são projetos fundamentais para o país. O BNDES vai e está engajando uma série de esforços para viabilizá-los e, com essa chancela, a gente consegue atrair parte ou bastante desse capital necessário para viabilizar os projetos. Então, eu acho que um fator muito importante é ter essa credibilidade do país, enquanto país que tem a matriz energética limpa, que respeita o meio ambiente, que tem instituições sólidas e, no caso do BNDES, que faz um trabalho muito reconhecido de análise e acompanhamento dos projetos. Eu acho que esse selo também é importante para que a gente possa atrair, de fato, um capital internacional que vai ser muito importante para a gente mobilizar esses investimentos em particular. E em algumas agendas, né, se a gente olhar, descer um pouquinho o nível para os níveis setoriais, a gente vai ter sempre desafios um pouco mais específicos, né? 2 deles a gente vem trabalhando de forma bastante com muito engajamento, né, a partir da orientação da diretoria do banco, um trabalho com o Gordon, que são os novos biocombustíveis, então, esses combustíveis do futuro, e, ao mesmo tempo, o apoio aos minerais críticos, né, para a transição energética. Então, no caso dos biocombustíveis do futuro, a gente tem um desafio enorme de demanda, né, de mandato global. A gente sabe que o setor de aviação ou marítimo, a rota de descarbonização vai se dar pelo combustível, mas eles ainda não têm um mandato bem claro de quanto isso vai ser feito, em qual medida, em qual velocidade e quanto vai se pagar para isso. Então, a gente vem buscando trabalhar com as companhias aéreas, com as agências internacionais e com as empresas brasileiras, que a gente espera que liderem esse processo no mundo. É possível fazer isso, de que forma que elas trabalhem em conjunto, com uma cooperação, joint ventures, para a gente ter, de fato, os primeiros projetos de SAF, principalmente a partir da cana aqui do Brasil. Então, essa é uma agenda muito relevante que a gente tem colocado muito esforço. E o segundo, de minerais críticos para a transição, acho que o cenário, a maior parte de vocês conhece, ganhou muito peso geopolítico, né, nesse momento. O Brasil tem enormes reservas dos principais minerais críticos, mas ainda explora muito pouco. Então, o desafio está aqui na exploração desses recursos, mas, mais do que isso, na agregação de valor dessa cadeia, também aqui no Brasil, né? O que a gente não quer é explorar apenas o minério, como, historicamente, o Brasil acaba fazendo. Então, o banco fez uma chamada pública para atrair projetos nacionais e internacionais, não só de extração dos minerais, mas de transformação mineral, ou seja, agregar valor, fazer o beneficiamento no país e ir ajusante aqui na cadeia. A gente teve uma demanda enorme e hoje mapeado mais de 45 bilhões de reais em projetos no Brasil com esse objetivo. E agora a gente tem esse mapa, só que a gente tem um grande desafio nesse caso, que não é apenas o capital, mas são garantias para junior companies que não têm o balanço suficiente para investir nesses projetos. A gente tem o desafio do off-take, né? Quem vai comprar esses minérios e a que preço. Então, são agendas que a gente tem se envolvido bastante, junto com o MDIC, junto com o Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil, para essas 2 áreas em particular, em que, na visão do banco, claramente o Brasil tem uma oportunidade de liderança, a gente realmente faça disso uma realidade aqui, consiga colocar todos os meios para transformar toda essa discussão em projetos sendo feitos no Brasil. Muito bacana o papel do banco, impulsionando setores. Você citou 2 que são intensivos em capital, e os desafios, né? Tanto a originação de bons projetos bancarizáveis, né? Com toda a accountability necessária, e a questão dos riscos de novos setores, né? E até para responder um pouco a esses desafios, para uma camada de crédito mais baixa, em especial a bioeconomia na Amazônia e agora, mais recentemente, para o bioma Caatinga, estruturamos, a partir de uma lógica de blended finance, uma plataforma de finanças híbridas, que é a Facility de Investimentos Sustentáveis, porque
precisamos estruturar uma agenda de assistência técnica para a originação desses projetos, ao tempo em que a gente tem que ter capital catalítico para superar os riscos e os desafios desses novos setores, que o capital comercial não tem nenhum apetite e não é para isso. Enfim, então, aqui há uma absoluta convergência e a soma, né, mais uma vez, o engajamento, a mobilização de diversos setores é o que poderá, de fato, tirar do papel todas essas possibilidades e criar esse grande fluxo de capital do financiamento climático para a transição, para uma nova economia, para uma economia de baixo carbono. Tadeus, conhecemos a ExxonMobil como esse grande conglomerado do setor energético mundial e uma das principais empresas globais. Também sabemos que a mobilização do capital para o clima deve ter o setor privado como pilar para a migração em direção a uma economia de baixo carbono. Focando no setor energético, da qual a ExxonMobil faz parte, como o setor se insere na dinâmica desse capital climático, ou seja, qual papel desempenha nesse ciclo financeiro visando a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas? That's a great question, and you touched on it actually, which is has a lot to do with demand. So, just to sort of step up for a second to 30,000 foot view. When I reference the low carbon solutions business that Exxon has, that's primarily in CCS end-to-end capture, transportation, and storage. We have 10 MTA right now under contract. We purchased a pipeline in Denbury for $5 billion that can handle 100 MTA. And right now, we're predominantly in the Gulf Coast. We see the offtake agreements coming slowly, and we have to pace ourselves to that, the demand. Same thing with blue hydrogen, for example, which can be converted to ammonia, which can be used in fertilizer, and it can also be used for power generation. The demand signal for that is tepid currently. And what we need is we need to incentivize market action and market activity to stimulate the kind of finance that you are able to do, but also to stimulate the private sector to take more aggressive action. And the challenge has been that the demand side has not been there for low carbon products and solutions. And so if I, as Exxon, want to sell my gas that comes out of the Permian Basin that we have spent literally billions of dollars on abating upstream because we know that methane leaking into the atmosphere is causing climate change, then right now when we go to market, we have no ability to differentiate our gas compared to anyone else's gas with much higher CI. And that's a problem. And the same thing can be said for a steel manufacturer, for a cement manufacturer, for an aluminum manufacturer. There is no differentiated market. And there are two challenges with that. There are two problems associated with that. One is that currently, we don't have a way to actually prove that a product is lower CI, lower carbon intensity, than another product because we lack the carbon accounting system and framework to be able to do that. And the second thing is that we don't have the policies in place to actually incentivize the low carbon technologies. We believe that there should be essentially 4 dimensions to products. It should be price, time to market, quality, and carbon emissions. Those should be the 4 dimensions. Right now, we're missing the 4th. We only have 3. So how do we get there? Two parts. One is we needed a carbon accounting framework that can actually measure the carbon at the product level and demonstrate that that's the CI of that product, and that will unlock the ability to have transparency in data and be able to prove that we have the kind of differentiated products we're talking about. The second is something that's worked in lots of other places to reduce an unwanted element in a product, and that is standards. We've done it with lead and gasoline. We did it with sulfur and diesel. We did it with ozone in the atmosphere. We set standards and we let businesses solve for those standards. We didn't tell you how, we told you what. What do you need to do? You need to reduce the emissions in your product. How? That's up to the business community, and it's up to the balance sheets that can activate the kind of finance that can be provided by BNDES to actually get the solutions on paper. So what we think is necessary is a twofold solution. One of
carbon accounting framework that actually counts the emissions once where they're created and transfers that on a ledger-based system similar to what we have in the accounting field for financial disclosures. And second is intensity standards on products at a regulatory basis, not a voluntary basis. We need governments to act, we need governments to regulate, but they should regulate the what, not the how. And those two things, I think, will unlock capital, they'll unlock market forces, they'll unlock the ability to have differentiated products in the marketplace, and they will produce the kind of financial gains that we think are possible through decarbonization. Muito obrigado. Thank you, Tadeusz. Bom, nosso tempo caminha para o fim. Eu quero agradecer a participação de todos, João, Tadeusz, Marcelo, que já está ausente, e a atenção de todos para esse painel e os desafios da gente definitivamente endereçar as condições habilitadoras, o desenvolvimento de projetos para destravar o capital ao financiamento climático. Muito obrigado a todos.